Vamos falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Jamil Chad, que história é essa? Esse shutdown vai acontecer mesmo? Olha, está muito perto de acontecer, pela primeira vez em 6 anos, ele de fato tem esse risco de acontecer. E aí, qual é a negociação que está acontecendo? Justamente os democratas que estão pressionando os republicanos, dizendo, ok, nós autorizamos o novo teto de gastos, etc., mas nós queremos de volta tudo aquilo que vocês cortaram nos programas sociais, aí, principalmente no que se refere à saúde e outros, basicamente, outros projetos de socorro, basicamente, à população mais vulnerável, que era justamente a pauta dos republicanos de dizer, não, aqui não tem mais essa, obviamente retirando muito do que já tinha sido criado no Obama, depois no Biden, enfim, é uma disputa extremamente, eu diria, tensa. Ela não tem uma repercussão apenas nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma tem uma repercussão mundial, e aí vamos aguardar para ver como acontece. É verdade que essas negociações elas vão até o último minuto, porque, claro, dos dois lados, isso é uma grande barganha. Ontem pela noite, Donald Trump esteve com o líder dos dois partidos, basicamente na Câmara dos Deputados, não houve acordo e vamos aguardar. Mas, de toda forma, isso realmente é algo que tem um impacto, pode ter um impacto na economia internacional e, acima de tudo, claro, no próprio governo americano. O curioso, Fabiola, aqui na segunda-feira foi feita uma pesquisa de opinião nos Estados Unidos e 45% dos entrevistados diziam que o responsável por essa situação é o Partido Republicano, é o partido de Donald Trump. E apenas 32% colocavam, vamos dizer assim, a culpa nos democratas. Se você ouve, obviamente, o governo Trump, e aí principalmente o J.D. Vance, a culpa é toda dos democratas, por estarem exigindo a volta de programas sociais para, basicamente, liberar o aumento no teto de gastos. Enfim, é o mundo esperando para saber como os próprios americanos vão organizar o seu Estado e a sua dívida colossal. Sobre essa questão da paralisação, o vice-presidente, dos Estados Unidos, o Vance, disse que o governo está a caminho de uma paralisação. Foi a fala dele ontem. E que isso pode afetar vários serviços federais já a partir de amanhã, inclusive com consequências que incluem a dispensa de milhares de funcionários federais. Vamos ouvir o que ele disse ontem nessas declarações. Work on it together, but let's do it in the context of an open government that's providing essential services to the American people. That's all that we're proposing to do, and the fact that they refuse to do that shows how unreasonable their position is. I think we're headed to a shutdown because the Democrats won't do the right thing. Ele fala, porque ele culpou os democratas, que é isso que você estava falando exatamente, que é bom ouvir na boca dele, Jamil? Mas você estava falando exatamente isso. Ele culpou os democratas pela falta de consenso. Acho que estamos caminhando para esse shutdown, porque os democratas não farão a coisa certa. E aí, ontem foi essa reunião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se reuniu com os principais líderes democratas e republicanos do Congresso. 48 horas antes do prazo da paralisação, mas um líder democrata no Senado, o Chuck Schumer, disse que os dois lados têm diferenças muito grandes, ou seja, mostrando a dificuldade de chegar numa negociação. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue falando com esse assunto com o Jamil Chad no nosso YouTube. Vai para lá. Vamos lá, Jamil. O Josias queria fazer uma pergunta para o Jamil. Vai lá, Josias. Essa coreografia não é propriamente nova, né, Jamil? Não. Isso se repete, o Congresso ameaça, aí vem alguém do governo e diz, olha, vão parar aqui os serviços que interessam a toda a sociedade, vamos ter que demitir gente. Agora, o que eu queria lhe perguntar objetivamente aparentemente a pressão tem um bom propósito, ressuscitar programas sociais que foram debilitados ali pelo Trump, mas o Trump não estava com maioria, embora a maioria precária, ele não tinha maioria nas duas casas? É curioso isso, é uma excelente pergunta, porque no fundo, Josias, você tem uma situação que o racha é tão grande e que essa minoria é, no fundo, tão pequena, que, obviamente, ela pode, obviamente, não ser suficiente para aprovação, por exemplo, de um novo teto. E esse temor existe, esse temor absolutamente existe. Você tem toda razão. Há uma coreografia, e ano após ano, essa coreografia é obviamente repetida. É um momento que os dois lados usam para barganhar, ou programas que interessam às suas pautas,
ou a locais específicos nos Estados Unidos, que obviamente é uma espécie das nossas emendas, né? O momento de barganhar tudo isso é agora. Agora, você tem toda a razão, tem um outro aspecto dessa história, que é justamente o mal-estar na política americana. Né? Talvez esse seja realmente muito importante, porque ele pode, obviamente, desandar. Ele pode mostrar não apenas que o país está rachado, mas, acima de tudo, não há sequer um consenso para continuar a fazer o Estado funcionar. E aí pode ser muito grave. Agora, também tem um outro aspecto dessa história. Se o Congresso não chegar a um acordo, se isso tudo paralisar o Estado, há um risco, e isso é o que alguns democratas estão dizendo, há um risco de que isso legitime o quê? A descrença na política, a descrença, inclusive, na democracia. E, olha só que curioso, fortaleça, no fundo, aquele discurso de que, não, político é tudo igual, ninguém aqui está prestando atenção na população, e daria, de uma certa forma, algum tipo de respaldo para os discursos de Donald Trump, de queixas, de acusações contra políticos, que eles chamam de políticos profissionais. Então, é um jogo muito perigoso, porque, de um lado, como você colocou, a barganha é muito legítima, a volta de programas sociais, puxa, não parece ser descabido, muito bem, mas uma paralisia, ela pode ser, inclusive, prejudicial para a própria democracia americana ou para a própria tentativa da resistência americana de manter essa democracia ainda viva. Estamos voltando aqui para quem estava conosco na TV, agora todo mundo junto e misturado. Você, na sua primeira análise, Jamil, você fez um alerta importante falando sobre o impacto disso e que isso pode afetar o mundo inteiro, né? Essas notícias estão chegando, muitas análises também. Hoje teve um economista que participou do programa da Amanda Klein, aqui cedo no nosso All News, e que falou justamente disso, que a paralisação nos Estados Unidos pode custar bilhões e afetar o mundo inteiro. Ele participou do programa Mercado Aberto, logo cedinho aqui no UOL, e falou a respeito dos impactos desse shutdown no mundo. É o Daniel Telles, vamos ouvi-lo. Shutdown simplesmente significa parar o Estado, parar a máquina pública americana. Da última vez que isso aconteceu, salvo engano, 2019, ficou paralisado por 5 semanas por conta de divergência no Congresso, e o impacto disso foi de 3 ou 5 bi agora, me fugiu, acho que 3 bi, 5 semanas parado, 3 bilhões de dólares de prejuízos à máquina pública. Para-se simplesmente a máquina estatal. Somente serviços essenciais continuam operando e sem remuneração. É importante dizer isso, porque enquanto você não tem ali a resolução e a aprovação entre eles, a máquina pública ela fica 100% paralisada, folha de pagamento, serviços, importação. Como é que funciona na prática, Jamil? Explica pra gente, né? Como é que funciona esse shutdown na prática, quando ele fala parar os Estados Unidos? Como é que para os Estados Unidos com isso? Essa é uma história muito impressionante, porque, claro, nós não estamos falando de um país que, ao parar, ou de um Estado, ao parar, não tem impacto nem no vizinho, não. Nesse caso, ele tem um impacto generalizado. Como o economista apontou, os serviços essenciais continuam. Então, o hospital, a polícia, né, o exército, etc., esses continuam. O controle, por exemplo, do serviço aéreo, isso continua. Mas, primeiro, sem remuneração. 2, qualquer programa novo que seja, ou que tenha que ser criado, não é implementado. E aí começa a ter vários impactos. Por exemplo, licitação pública. Licitação pública da maior economia do mundo. Ou seja, uma licitação pública que, obviamente, movimenta bilhões de dólares do setor privado, não só americano, como de vários lugares do mundo, que, claro, fornecem equipamentos, materiais, insumos, produtos, enfim, de agricultura a minérios, justamente para um Estado que, por exemplo, eventualmente precisa parar a construção de uma estrada, precisa parar algum tipo de manutenção de um trem e assim por diante. Então, é muito sério, porque esse impacto ele vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Aquele momento que ele para por 5 semanas, em 2019, é obviamente um freio na economia americana, sem dúvida nenhuma, mas é um freio na economia mundial.
uma economia mundial neste momento que, claro, também vive muitas incertezas. Gaza, Ucrânia, a própria disputa entre China e Estados Unidos, ou seja, não é um bom momento, nunca é um bom momento para um Estado do tamanho dos Estados Unidos parar, mas neste momento teria um impacto, sem dúvida, bastante relevante na economia mundial. Para você, professor Beto, aí, como é que você está analisando essa situação que está acontecendo nos Estados Unidos? Acredita que isso pode realmente afetar até o Brasil? Não, sem dúvida, acho que o Jamil foi preciso, quer dizer, quando você para um motor trilionário em dólares de funcionar, respinga para todo mundo. E nesse sentido, Jamil, eu queria até fazer uma pergunta, porque se não me equivoco, acho que até o economista que a Fabiola colocou, dizia que a última vez foi em 2019 que houve um shutdown. Eu lembro que foi algo mais de um mês, se arrastou, foi uma novela grande e o presidente era o Trump, né? Na verdade, eu inclusive não me lembro de outros shutdowns, não sei se é também porque a partir do final de alguns anos para cá a gente consegue ter um acesso mais fácil à notícia, mas essa coreografia que você falava sempre vai até o último minuto, né? Independente de ser aprovado ou não, ter mais certeza ou não, esse baile entre oposição e situação vai até o último minuto para ser aprovado. Mas a pergunta é, em 2019 a gente já viu esse episódio com o Trump, quer dizer, isso afiança a gente acreditar que pode acontecer de novo por ser o Trump e que leva as coisas ao extremo? Exato, muito bom, muito bem que o senhor colocou, professor, porque justamente nessa relação é a relação do Trump com a oposição, é a relação do Trump basicamente com os poderes legítimos dos Estados Unidos. Então não é por acaso que mais uma vez é com Donald Trump. A gente sabe, é um presidente que acredita, por exemplo, que ele não foi derrotado na eleição, que duvida basicamente de fatos como, por exemplo, a independência do judiciário. Então, ele questiona o próprio Estado americano. E a resposta que ele vem obtendo é, obviamente, de muita desconfiança e de muita, eu diria, barganha. Claro, ninguém ganha com isso é verdade. Não tem ninguém que pode ganhar com um shutdown do Estado americano. A questão é ver se se Trump está adotando dentro dos Estados Unidos com o seu partido e principalmente com o Partido Democrata a mesma chantagem, bullying, assédio, ofensas que ele vem utilizando com líderes internacionais. Se esse é o caso, obviamente nós temos aí uma situação bastante complicada. Mas insisto, não é por acaso que aconteceu em 2019 e volta a acontecer agora. É o estilo Trump se impondo ou tentando se impor diante do Estado que por décadas conviveu basicamente construiu uma convivência entre republicanos e democratas que, obviamente, num momento de crise, chegava-se a um acordo. Então, vamos aguardar, porque, obviamente, esse é o estilo do Donald Trump agora para a política doméstica. Importante dizer, né, que essas consequências do shutdown aí tem inúmeros impactos, como o Jamil já contou, mas isso pode afetar até a NASA, né, que eu estava vendo aqui nas nossas reportagens também, até a NASA, os parques nacionais, muitos e muitos serviços, os tribunais federais podem ser afetados e fechar as portas, né, e isso acaba sendo essa paralisação que vai tomando conta. Me chamou até a atenção, Jamil, antes a gente até falar sobre a questão de Gaza e Israel, no discurso do Trump, que você até falou que ia fazer uma seleção da quantidade de mentiras que o Trump falou, tá tudo muito bem, tá tudo indo maravilhosamente bem. Aí na sequência vem isso, né? Não é curioso? Porque ele falou isso há menos de uma semana, né? Então, meu pai dizia que mentira tem perna curta, né, Fabiola? Na verdade, a gente não precisou esperar nenhuma semana. Em primeiro lugar, porque as mentiras ali elas eram absolutamente explícitas. Por exemplo, no que se refere à inflação, ele disse naquele púlpito da ONU, ele disse que ele derrotou a inflação. Exatamente o contrário, a inflação nunca aumentou uma velocidade tão grande nos últimos 7 meses como agora. Ou seja, não é verdade. A outra grande mentira é, obviamente, em relação à sua própria gestão. Essa gestão que hoje é questionada, obviamente, e o shutdown, a ameaça do shutdown, ela é acima de tudo uma incapacidade
dos dois grandes partidos, na verdade, do partido do presidente e da oposição, de chegar a um acordo sobre como deve funcionar a máquina pública.